Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de recuperação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre 2 Timóteo 3 e 4. Vem comigo! E já vamos começar com essa citação do elder Neil L. Anderson, que disse: "Vivemos em tempos muito interessantes, mas maravilhosos. Sabemos que ao nos aproximarmos da segunda vinda do Salvador, nosso mundo estará cheio de comoção e confusão. Muitos na sociedade desprezam os mandamentos de Deus. Com frequência cito essa declaração do presidente Thomas S. Monson. Antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis, mas hoje há um grande abismo entre nós, que está se tornando cada vez maior." Nessas cartas para Timóteo, o apóstolo Paulo falou sobre os últimos dias e como seriam dias trabalhosos. Mas ele também falou sobre as Sagradas Escrituras e que elas nos ajudariam a passar por esses dias trabalhosos. Vamos ver o que Paulo ensinou sobre os últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque entre estes estão os que entram pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade." Continuando nos versículos 12 e 13 diz: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porém, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados." Por fim, em 2 Timóteo capítulo 4, de 3 a 4, finaliza falando sobre os últimos dias. "Porque virá tempo e que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, e desviarão os ouvidos da verdade, e se tornarão às fábulas." O Pai Celestial não nos deixou sozinhos para enfrentar estes problemas dos últimos dias. Ele nos ama e quer que tenhamos esperança. Vamos ver o que ele nos deu para enfrentar os perigos de nossos dias? Em 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz: "Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem as aprendeste, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." Vamos então à nossa primeira pergunta. De acordo com estas Escrituras, quais as bênçãos que a leitura das Escrituras pode trazer para você? O estudo das Escrituras vai te ajudar a aprofundar a sua fé em Jesus Cristo, a receber sabedoria e instrução para as situações que você precisa enfrentar, a entender a doutrina e as verdades do Evangelho. Vai te ajudar a corrigir ideias falsas e hábitos ruins e a se tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. As Escrituras têm um papel muito importante na minha vida. Eu amo estudá-las. Quando sinto que estou longe do Pai Celestial, eu abro as minhas Escrituras e quase que instantaneamente eu sinto a minha conexão com Ele ficar mais forte. Consigo sentir o amor do Salvador por mim ao ler as Escrituras, e o meu amor por Ele aumenta. Meu desejo de segui-lo aumenta. Eu encontro respostas para a minha vida. Me sinto mais segura para enfrentar os desafios diários. Ao saber que o Senhor nos deu as Santas Escrituras para nos ajudar nestes dias, podemos ver o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja que retornemos à presença dEle. Elder Richard J. Scott nos ensinou: "Conversamos com Deus por meio da oração. Ele se comunica de volta conosco com mais frequência por meio de sua palavra escrita.
Para saber como soa a voz divina, leiam suas palavras, estudem as Escrituras e ponderem a respeito delas. Façam delas uma parte integral de sua vida diária. Por meio do estudo diário e constante das Escrituras, vocês encontrarão paz em meio ao tumulto que há a seu redor e forças para resistir às tentações. Vão desenvolver uma forte fé na graça de Deus e saber que, por meio da expiação de Jesus Cristo, tudo ficará bem no momento certo determinado por Deus. E você, tem uma meta de leitura das Escrituras? Se tem, está conseguindo cumprir? Se você não tem uma meta ainda, pare e pense agora em qual meta você poderia fazer para começar a leitura das suas Escrituras. Estabeleça um horário e uma frequência para que você possa iniciar a sua meta. Seja persistente e disciplinado e logo, logo você verá que esse hábito vai fazer parte da sua vida. E você vai ser mais abençoado com força, luz e conhecimento, com o maior desejo de seguir a Jesus Cristo e de tomar as decisões corretas. Lá no versículo 15 de 2 Timóteo 3, ele lembra a Timóteo a bênção maravilhosa que é ter as Escrituras desde cedo na vida. E que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Da mesma forma, querido jovem, você também vai ser abençoado ao ler as Escrituras. Vamos à nossa segunda pergunta. Como a sua meta de leitura das Escrituras tem te ajudado a desenvolver fé em Jesus Cristo e a vencer os desafios de nossos dias? Se você ainda não tem uma meta, pause alguns instantes e estabeleça agora uma meta de leitura diária das Escrituras. Vamos assistir a seguir um excelente vídeo onde o Elder Bednar dá alguns conselhos para os jovens de como melhorar o seu estudo das Escrituras. Por favor. Você tem algum conselho para nós em nosso estudo pessoal das Escrituras? Meu conselho seria: encontre um padrão e um sistema para ler, marcar e lembrar que funcione para você. Eu não tentaria impor a vocês o padrão que eu uso. A maneira como leio e marco minhas escrituras desenvolvi ao longo de muitos anos. Quando eu era jovem, costumava destacar um versículo inteiro. E quanto mais fazia aquilo, mais percebia que não era eficiente, porque minhas escrituras acabavam todas coloridas, porque tudo, em algum momento, havia me impressionado e eu achara muito importante. Com o tempo, aprendi a destacar partes menores, para que apenas uma palavra ou uma frase em um versículo que pareça ter um tópico principal seja o que eu irei destacar e marcar. E nos últimos anos, desenvolvi um sisteminha com anotações e post-it. Não estou fazendo propaganda, mas o que faço é que existem alguns lembretes que gosto de colocar em minhas escrituras. Então você verá que algumas palavras que estão bem destacadas. E conhecendo esses versículos, basta ver aquelas palavras quando as procuro para lembrar-me do contexto e do versículo inteiro. Vocês verão que há setas ligando coisas dessa página a outra página. E tenho essas pequenas anotações de post-it com outras escrituras ou pensamentos que quero ter certeza de lembrar. É assim que funciona para mim. Pode não funcionar para você. Acho que o ponto-chave é apenas praticar e experimentar. Descubra o que funciona para você, a fim de que suas escrituras sejam um repositório de coisas que aprendeu, e você conseguirá encontrá-las quando precisar delas. Ótima pergunta. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo profetiza sobre a sua morte. Ele estava preso em Roma e sabia que muito em breve seria executado. Em sua última carta a Timóteo, ele confirmou que permanecer fiel ao Salvador, a despeito das dificuldades, valia a pena. Apesar da história de Paulo começar com um homem perverso e pecador, ela terminou com um homem humilde e fiel ao Salvador até o fim. A história de Paulo nos enche de esperanças
e nos mostra o caráter amoroso e misericordioso do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Agora imagine por alguns instantes que você, assim como Paulo, soubesse que a sua morte está perto. O que você diria sobre a vida que você viveu? O que seria importante para você? O que não seria importante para você? Vamos ver o que foi importante para Paulo e o que ele escreveu naquele momento tão decisivo da vida dele. Em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, lemos: Porque eu já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo comparou o final da vida dele com duas ações. Vamos ver as figuras a seguir e identificar quais são essas ações. Combati o bom combate. Acabei a carreira, que também pode ser entendida como corrida. Pense por alguns instantes por que lutar uma boa luta e terminar uma corrida pode ser uma comparação eficaz para manter a nossa fé em Jesus Cristo por toda a vida. Como você está se saindo na sua luta? Está sendo uma boa luta? Como você está se saindo na sua corrida? Você vai permanecer fiel até o fim? Lá no versículo 8, Paulo fala que a sua recompensa será uma coroa de justiça. Você gostaria que tudo que é injusto na sua vida se tornasse justo? Como você se sente ao saber que a fidelidade a Jesus Cristo tem como recompensa uma coroa de justiça? A vida eterna é a recompensa daqueles que perseveram na fé em Jesus Cristo até o fim. Vamos falar agora sobre aquele que perseverou até o fim, que não desistiu, mesmo sendo sua missão muito difícil. Vamos ler Doutrina e Convênios 19, do 16 ao 19, e tentem adivinhar de quem estou falando. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. O Salvador é o exemplo perfeito de perseverança até o fim. Mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo sentindo dores desumanas, mesmo sendo traído, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo crucificado, ele foi até o fim e cumpriu sua missão. E por ter ido até o fim, ele sabe como nos socorrer. Ele estará ao nosso lado e nos ajudará a ir até o fim também. O elder Eliton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos, explicou que, devido à dificuldade de se perseverar até o fim, não podemos ter sucesso sozinhos. Ele ensinou: perseverar até o fim, sem dúvida alguma, não é um projeto do tipo faça você mesmo. Exige o poder redentor do Salvador. Vamos ver algumas pessoas que foram ajudadas por Jesus Cristo e assim conseguiram permanecer e perseverar até o fim. Em 2 Nef 1, de 14 a 15, lemos: Despertai e levantai-vos do pó, e ouvi as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais, e irei pelo caminho de toda a terra. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória, e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Temos aí Lei. Em Enos 1, 27, lemos: E logo irei para o lugar de meu descanso, que é com o meu Redentor, pois sei que nele descansarei, e regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade e apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer, e ele me dirá: Vem a mim, ó bendito, há um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai. Amém.
Sim, estamos falando de Enos. Finalmente lemos em Moroni 10:34. E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno tanto dos vivos como dos mortos. E aqui finalmente estamos falando de Moroni. O Salvador ajudou Paulo, Leí, Enos e Moroni a perseverar até o fim. E ele vai ajudar você também. Vamos ver o que mais Paulo escreveu sobre seus momentos finais, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Nos versículos 17 e 18 lemos: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O elder Ellington Perry explicou: perseverar até o fim requer fidelidade até o fim, como no caso de Paulo, que disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Obviamente, essa não é uma tarefa fácil. Era mesmo para ser difícil, desafiadora e, por fim, refinadora, preparando-nos para voltar a viver com nosso Pai Celestial e receber bênçãos eternas. Elder Holland disse: não desista, continue caminhando, continue tentando. Existe ajuda e felicidade logo adiante. Tudo vai dar certo no final. Confie em Deus e acredite nas coisas boas que vão acontecer. Algumas bênçãos vêm-nos logo, outras vêm depois, e outras não chegam nesta existência. Mas para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas certamente virão. Queridos jovens, gostaria que vocês vissem a história de Paulo como uma luz de esperança para cada um de vocês. A certeza que Paulo tinha de uma recompensa eterna não vinha pelo fato dele nunca ter cometido erros. Na verdade, ele cometeu muitos erros abomináveis. Ele lutou contra a Igreja do Salvador e perseguiu os santos. Vocês já sentiram alguma vez que não merecem o amor do Salvador e o seu perdão porque fizeram algo de errado? Imaginem se Paulo tivesse desistido porque tinha sido um homem pecador no passado. Mas Paulo deu a volta por cima. Ele confiou nos méritos do Salvador e foi fiel a Cristo até o fim. E chegando ao final da sua vida, ele tinha plena confiança de que seria salvo. Portanto, queridos jovens, não desistam nunca. Sempre vale a pena permanecer fiel. Lembrem-se que o mundo pode te decepcionar, mas o Salvador nunca vai te decepcionar ou te abandonar. Fiquem ao lado dele até o fim. Vamos então à terceira e última pergunta. De que maneira você sente que precisa do Salvador na sua vida? Chegando neste final de aula, gostaria de convidar vocês a assistir e ouvir a música e o vídeo a seguir e pensar um pouco sobre como o Salvador pode ajudá-los individualmente em suas vidas. O Salvador tem me ajudado em minha vida. Eu testemunho de que, quando nós o buscamos, Ele está de braços abertos para nos oferecer as melhores bênçãos que Ele tem para nós. E quando nós nos abrimos realmente às doutrinas e verdades do Evangelho, nós nos sentimos mais felizes e recompensados por estar seguindo o caminho da verdade, a luz e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos protege, Ele nos guia. E é essa aula, com o meu testemunho e o meu amor, que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer em minha aflição, medo de errar.
Cristo sempre está. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz. Em plena escuridão nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andou, posso bem fazer. Vou me levantar e estender a mão. Quero ser como Ele é, mudar meu coração. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz. Em meio à solidão nele encontro paz. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz. Em plena escuridão nele encontro paz. Em plena escuridão nele encontro paz. Nele encontro paz. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim.